Bom dia, maravilhosas, bom dia, maravilhosos, belas, belíssimas, belos, belíssimos. Hoje a gente vai conversar um pouco sobre um campo da filosofia ética chamado bioética. Eu quero começar com uma frase de um filme que acredito a maioria de vocês já assistiram, que é o filme O Homem-Aranha. Grandes poderes trazem grandes responsabilidades. E quero falar já no começo de um Potter, que não é o nosso Harry Potter, é Van Potter. Van Potter, um bioquímico americano, que foi o fundador, né, oncologista, que foi o fundador desse termo, foi a pessoa que cunhou esse termo numa obra publicada em 1970. E nessa obra ele usa pela primeira vez o termo, né, bioética, para significar um conhecimento que fosse capaz de unir os desafios o avanço da ciência, os desafios produzidos pelo avanço da ciência, diante do desafio de manter a harmonia do planeta. Vejam, o que Van Potter percebeu é que não havia como dissociar este progresso da ciência que os séculos 19 e 20 trouxeram. Não havia como dissociar este progresso da necessidade de conservação da natureza, do planeta. Porque de que adianta termos tanto poder se esse poder é capaz de destruir a nossa casa, o nosso planeta, né? Por outro lado, é preciso equacionar esta, esta gama de fatores, porque a gente tem que pensar no planeta sem abrir mão da ciência. É aí que surge, né, o termo bioética. A bioética, portanto, é um termo que aparece no campo da ciência, né, da ciência técnica, da biologia, né, da oncologia, mas vai acabar se tornando um tema caro à filosofia ética. Acaba se tornando um campo da ética, né? A bioética. Ou seja, quais são os valores envolvidos nas nossas decisões científicas quando o que está em jogo é a vida. Então, temas como a eutanásia, o aborto, a inseminação artificial, a clonagem humana, a própria criogenia, né? A criogenia, toda a técnica utilizada para conservação de corpos, né? Alguns ricaços aí pelo mundo já têm seus corpos congelados para num futuro serem descongelados e aí talvez a cura da doença que de certa forma os fez falecer já terá sido descoberta. Então alguns ricaços estão com seus corpos congelados, né? Foram congelados antes que o último alento de vida se fosse, e esses corpos foram congelados e esperam um momento, né, de uma ressurreição, pelo menos isso é o que se diz, né? Eu não tenho dados técnicos, não poderia afirmar que realmente isso existe, mas a ideia existe, né? A ideia da criogenia. Então vejam, gente, eutanásia, aborto, clonagem humana,
criogenia, inseminação artificial, barriga de aluguel. Todos esses temas são temas que precisam ser discutidos não apenas em nível técnico. Porque, veja, do ponto de vista técnico, eu posso dizer simplesmente, se a ciência é capaz de fazer, então pode ser feito. Acontece que quando essas decisões envolvem seres humanos, é preciso saber que se o que pode ser feito, deve ser feito. Lá no século IV a.C., Platão já disse que a filosofia é um conhecimento que deve buscar as formas de melhorar a vida humana. Diante de uma questão como a eutanásia, por exemplo, será que nós temos o direito de decidir pelo fim do sofrimento de uma pessoa que está pedindo para que este sofrimento acabe? É uma pergunta. Mas isso pode piorar. Será que nós podemos decidir pelo fim do sofrimento de uma pessoa que não tem mais como nos dizer se quer ou não que o seu sofrimento acabe? Então, veja, hoje nós temos, tecnicamente, condições de prolongar a vida de uma pessoa por 10, 15, 20 anos, num estado de sofrimento que talvez a pessoa não quisesse mais. No entanto, talvez essa pessoa quisesse sim viver mesmo nessas condições. Então, são essas discussões que movem a bioética. Uma outra questão, a questão da clonagem humana. Quando se fala em clonar um ser vivo, como a ovelha Dolly, como outros animais que já foram clonados, né, com sucesso, isso é diferente ao tratar de um ser humano. Por quê? Porque o ser humano possui uma individualidade. Se nós permitirmos a clonagem humana, se a ciência e os estados decidirem pela clonagem humana, mais cedo ou mais tarde teremos tecnologia suficiente para isso, que humanos serão esses? Uma outra discussão vai aparecer, né? Quer dizer, a quem pertencem esses humanos? Serão pessoas independentes? Serão pessoas autônomas? Serão pessoas? Sendo pessoas, será que elas aceitarão esse estado de clones? Então, essas discussões estão sendo feitas agora. A respeito dessas posturas, existem basicamente hoje duas matrizes. Uma matriz que eu vou chamar de metafísica, alguns chamam de metafísica religiosa, e uma matriz que eu vou chamar de materialista. Alguns chamam de materialista laica. A primeira matriz, a matriz religiosa, parte do princípio de que o ser humano foi criado por uma divindade e, portanto, a vida tem um valor intrínseco que não pode ser posto em discussão. Pessoas que pensam assim vão desenvolver uma bioética que, por exemplo, não aceitam o aborto, não aceitam a eutanásia sob nenhuma condição. Tem problemas aí, tem problemas.
É, a segunda matriz é a matriz materialista. A matriz materialista parte do princípio de que esses valores que nós atribuímos à vida são fruto da cultura. E sendo fruto da cultura, são valores relativos. Nesse sentido, vou pegar de novo o exemplo da eutanásia e do aborto. Para uma pessoa de matriz materialista laica, o aborto e a eutanásia são questões a serem discutidas numa postura democrática, relativista, em que cada caso é um caso e em que nada está decidido a priori por um determinado estado já dado pela natureza. A matriz religiosa tem vantagens, mas também tem problemas. A matriz laica tem problemas, mas também tem vantagens. Eu vou elencar alguns pontos que seriam vantagens na matriz religiosa, alguns pontos que seriam vantagens na matriz materialista, e vou também fazer o elenco de alguns problemas que podemos encontrar nas duas matrizes. Como vocês veem, a bioética ainda é um campo em aberto, é um campo de muita discussão e de poucas conclusões. Grosso modo, todos nós sabemos que a vida deve ser respeitada. Agora, quando você pensa que esta vida que deve ser respeitada é uma vida que veio de Deus, matriz religiosa, o problema dessa postura é que você acaba entrando numa ética de valores absolutos, e esses valores absolutos podem ser tão rígidos que acabem desconsiderando situações pontuais, situações em que, inclusive, a própria liberdade humana deixa de ser considerada em nome de uma vontade divina abstrata que teria sido já legada a nós através das escrituras, né, através dos sacerdotes, das tradições das diversas religiões. Esse é um aspecto complicado da matriz religiosa. Mas existe um aspecto positivo nessa matriz, porque enquanto ela se apoia em princípios absolutos, esta bioética acaba sendo um freio para os avanços da ciência, quando esses avanços poderiam levar a uma tecnicização da vida humana, a uma redução do homem a mero elemento sujeito à disposição dos interesses econômicos, políticos, científicos, internacionais. Então, nesse sentido, a matriz religiosa teria este ponto positivo, ela serviria de freio para qualquer avanço translocado da ciência nas mãos de um laboratório, sem nenhum escrúpulo, sem nenhum respeito a determinada classe social, a determinada etnia, a determinada nacionalidade, a determinada condição de gênero ou de saúde, etc. A matriz materialista tem como ponto negativo, como problema, exatamente esta permissão que ela pode acabar dando a interesses
não necessariamente científicos, e que transformariam a ciência não num elemento de contribuição para o crescimento humano, mas num elemento de contribuição para o aumento do privilégio de determinados grupos sociais, políticos, determinadas nacionalidades, etc. Como ponto positivo, a matriz técnica, a matriz materialista, teria esta disposição a ver os problemas de forma mais flexível e, portanto, mais democrática, ou seja, paradoxalmente, mais humana, porque mais preocupada com cada caso individual. Atualmente, o grande desafio da bioética é encontrar um equilíbrio entre esses dois paradigmas, entre essas duas matrizes. E veja, quando a gente fala em equilíbrio, não é possível fazer isso sem falar de Aristóteles, né? O velho Aristóteles, que dizia virtus in medio, ou seja, a virtude está no equilíbrio. Resta a nós saber que ponto de equilíbrio é este. Fica o desafio para todos nós. Eu espero ter contribuído para a reflexão sobre esse tema que é tão presente, tão contemporâneo e que tem tanto a ver com a nossa vida cotidiana de mulheres e homens do século XXI. Beijo grande, queridos. Se cuidem, fiquem em casa e tenham um bom dia.